Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Petra. Eu peço para que vocês se inscrevam nesse canal, deixa o comentário, deixa o seu like também. Vamos contribuir para somar, para fortalecer. Todo início é desafiador, mas eu tenho certeza que com a ajuda de todos vocês, com pessoas que se interessam por esse conteúdo, certamente a gente vai conseguir alcançar mais pessoas e fazer esse trabalho que eu fui chamada para fazer. Não era o que eu queria, tá? Eu sou formada em design, eu sou designer de livro, eu tenho mestrado, eu posso fazer o que eu quiser fazer. E irei fazer, né? Isso, uma coisa não impede a outra. Isso que é a melhor parte da espiritualidade, é que ela não te impede de realizar outros trabalhos. Eu trabalho com a espiritualidade indígena, então os meus mentores são indígenas, eu conheço os meus mentores, isso é impressionante. O meu trabalho é um trabalho sério. Algumas pessoas chegaram a comentar aqui no canal, inclusive, dizendo que, como é que você fala que... Olha, a espiritualidade, ela se utiliza do instrumento que tem em mãos. Esse é o instrumento que eu tenho nas minhas mãos agora, nesse momento. A espiritualidade, ela não se restringe ao uso da ferramenta, tá bom? Ela utiliza a ferramenta para passar uma mensagem. E eu acredito que eu estou fazendo isso muito bem, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar aqui. Eu vou falar hoje sobre o mago magnético branco, que é um signo maia. Na astrologia maia, os signos eles são no dia, né? Então não é tipo o mês inteiro, tipo o mês de signo, o mês de câncer, o mês de leão, o mês de aquário. Não. A astrologia maia, o signo ele pertence ao dia, certo? Então, por exemplo, o signo de hoje é o mago magnético branco, que é a energia do dia de hoje. E para que serve essa energia? Ela serve para que nós possamos sincronizar o universo, ou sincronizar o nosso planeta com as estrelas siderais, com as estrelas maiores, com a vibração universal, correto? Então, para isso que a gente utiliza a astrologia maia. Não é para... ela se utiliza para autoconhecimento, não para previsão de futuro, não para previsão profissional, de amor, de outras coisas. Pode ser utilizada. Eu nunca vi isso acontecer, mas ela pode ser, talvez sim, talvez não, eu não sei. Nunca vi ninguém experimentando dessa forma. Sempre vi o Tzolk'in sendo utilizado para expansão da consciência, do autoconhecimento e para sincronização universal, correto? Eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa falar sobre o mago magnético branco. Eu já estou aqui. Vocês estão me vendo? Então tá tudo certo. Vamos lá. O mago magnético branco. O que é isso? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer sobre o mago magnético branco é que ele está relacionado aqui, ó, com o nosso terceiro olho. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, que são os olhos materiais, os olhos do julgamento, os olhos que enxergam a comatéria, os olhos que enxergam as formas geométricas, formas matéria. Os nossos ouvidos, quando nós fechamos, fechamos também a nossa receptividade para as ondas materiais. Agora, quando você enxerga com o seu olho espiritual, quando você ouve com seus ouvidos espirituais, quando você fala pelo som, pela vibração sonora, que é espiritual, então você está dentro dessa energia que a gente chama de mago branco, certo? Porque o mago branco, ele é o próprio conhecimento. Ele é a expressão do conhecimento. Nós estamos abordando os selos brancos, né? Falamos do cachorro planetário branco, agora a gente está falando do mago magnético branco. Então, esses signos que são brancos, eles estão muito relacionados com o intelectual. E não é diferente no caso do mago. O mago, ele consegue ver
para além do que a realidade pode mostrar. Então, o mago, ele consegue ver cidades espirituais. O mago, ele consegue ver a cor da áurea das pessoas. O mago consegue ver energia, ele consegue visualizar. Só que você pode ver que na representação gráfica do mago, que é esse rostinho aqui com o olhinho fechado e uma bola aqui na testa, ele está com os olhos ele está com os olhos fechados para o mundo. Então, o mundo é uma coisa que está para ser descoberta, entende? Não se foi dado um juízo definitivo a respeito do mundo. Então, o Tzolk'in, no signo do mago magnético branco, eu esqueci de atualizar ali, ele é Rum-It, o nome dele. Ali está Larum, mas Larum é o cachorro planetário branco. A gente está falando do Rum-It, mago magnético branco. E a transmissão sagrada dele dentro do Tzolk'in é o poder da temporalidade. O que é o poder da temporalidade, Petra? O que raios é o poder da temporalidade? É o poder de você ver uma realidade que é o passado e o futuro simultaneamente. É a capacidade de visualizar o que se traz de bagagem e para onde se vai, para qual direção se caminha para se chegar. Então, é o vislumbre de uma realidade que ainda não se concretizou, que ainda não se realizou, ao mesmo tempo que é um vislumbre de uma realidade passada, unificada em um só tempo, no tempo presente, no tempo agora, no momento, no presente agora, nesse momento. No momento em que se vê, no momento em que se ouve, todas as coisas que estão misturadas, todas as coisas que vêm contigo, todas as coisas que estão contigo. Quem você é? Quem é você? Você é o que você foi e o que você será. Você é a somatória disso tudo. Esse que é o poder da temporalidade. Essa realidade só pode ser vista com os olhos espirituais, com os olhos fechados. É necessário que o juízo que se impregna sobre a matéria com esses olhos físicos, ele seja amenizados, ele seja abafados para que se possa ver, enxergar o que as coisas são na sua essência pura, na essência pura do que são as coisas. E aí eu posso usar um pouco do meu conhecimento, porque eu tenho um mestrado na área da psicologia da mente, da filosofia da mente, no qual eu estudei o Edmund Husserl, que é um fenomenólogo do século de 1900, que ele fala a respeito dessa questão do essencial. E isso também a gente pode, inclusive, trazer uma frase do Pequeno Príncipe, né? O que é essencial é invisível para os olhos. O que é essencial não se pode enxergar com os olhos, mas com os olhos da mente. É porque é uma realidade psíquica. E isso é o estudo que Russell ele realiza na sua sexta investigação lógica. É a realidade essencial, fenomenologia. Deriva da palavra fenômeno, que remete àquilo que é mental, daquilo que é psicológico, daquilo que é psíquico, de eventos, atos e realidades mentais, lembradas, antecipadas, especuladas, imaginadas, o que inclui imaginação, crença, antecipação, lembrança, percepção imediata. Então, quando eu estou interagindo com um objeto, por exemplo, estou interagindo com um objeto, eu tenho uma percepção mental, psíquica desse objeto. Eu posso fechar os olhos, interagir e sentir esse objeto. Ao mesmo tempo que eu sinto ele, e ele me remete a um objeto que já é do meu conhecimento. Que eu falo, olha, isso aqui parece um livro. Eu conheço o livro, eu sei como que um livro é, porque isso está na minha experiência passada. Olha, eu acho que ele tem uma... E tal, eu acho que se eu for passando o dedo por aqui, ele vai dobrar.
Se eu for passando o dedo por aqui, em algum momento ele vai dobrar. Isso é uma experiência mental de antecipação, eu estou antecipando. Isso acontece quando nós escutamos música. Quando a gente está escutando uma música, antes da nota ser tocada, a gente antecipa. A gente fala, olha, tem um padrão e a natureza tende a se repetir, tem um padrão. Então, a próxima nota que vai ser tocada, e a nota que passou está retida na nossa memória. Essa foi meu tema de pesquisa. Então, trazendo para cá, é mais ou menos isso que se trata o mago magnético branco. O mago branco, de forma geral, no sincronário da paz, que é o Tzolk'in, astrologia maia. O mago branco, os selos brancos são selos intelectuais, são selos de consciência. Esse selo, ele fala da consciência essencial, da consciência atemporal, da consciência psíquica, da consciência mental, daquilo que pode não estar imediatamente dado, mas que a gente consegue captar por meio das nossas faculdades intelectuais. E aí o que fica eu vou voltar nesse slide, mas o que fica a saber é mais ou menos o seguinte, né? O que você pensa está te deixando pleno? O que você tem pensado? Você consegue enxergar uma totalidade naquilo que você pensa? Você consegue ver todas as pontas do quadro? Ou você só consegue focar o seu olhar em um ponto do quadro? Porque tem que ser assim. Porque tem que ser assim. E aí você não tá realizando a transmissão da sincronização. Você não está realizando a sincronização. Você não tá realizando essa unificação com o universal, principalmente na transmissão desse selo, que é o selo do Mago Branco, porque ele é um selo que vai te chamar para você olhar o quadro todo, para você olhar de maneira unificada e totalitária, de você saber que uma melodia ela é composta por partes, mas ela toda é uma coisa só. Ela é uma coisa só, mas ela é uma coisa só dividida em momentos. E tem momentos que são etéreos, tem momentos que são passageiros, tem momentos que são concretos, que são momentos que ficam fixos na nossa memória, na nossa imaginação, e tem momentos que são mais que não são palpáveis, que são tão efêmeros e tão rápidos que eles se perdem. E a gente não pode, na nossa experiência imediata, ignorar os momentos que se vão, inclusive, porque eles também fazem parte da história. Eles também fazem parte da história da humanidade, eles também fazem parte da história universal, as coisas que se perdem, as coisas que deixam de existir. Então a gente entra nessa questão do selo, desse selo branco, que é um selo de consciência, como eu falei, todo selo branco é um selo de consciência. Esse selo Mago Galáctico, ele traz a primeira interrogação para você. O que você pensa? Permite que você enxergue outras perspectivas? É pleno? Leva você a completar uma completude? Ou leva você a contemplar um fragmento? A magia do conhecimento deve contribuir para a cura. Esse é o dom do mago. O mago, ele tem um poder espiritual, ele tem um poder de manipulação etérea. O mago, ele consegue fazer a reunião de conhecimentos e sintetizá-los. Sabe quando você lê um livro sem ler? Experimenta. Experimenta colocar um livro debaixo do seu travesseiro e você pensa que você não vai conseguir entender, que você não vai absorver o conhecimento etérico daquele objeto. A Bíblia, por exemplo, você contempla um versículo e aquilo é o suficiente para te abastecer, porque você entende que ele não é um fragmento.
Então, vamos para uns questionamentos. Quando sinto necessidade da aprovação dos outros, olho para dentro e encontro o meu poder. Eu me liberto do julgamento. Essa é a meditação que nós vamos fazer. Eu me liberto do julgamento. Eu me liberto do julgamento sobre mim e eu me liberto de ser a pessoa que julga a outra pessoa. A meditação do cachorro planetário eu não postei ainda, mas eu realizei a meditação guiada do cachorro branco. Então, aqui o Rum e Ti, eu também esqueci de mudar aqui, ó, porque eu usei o slide do cachorro branco. O Rum e Ti, ele traz essa questão da consciência universal, da universalidade dos sentidos, de que uma pessoa do outro lado do globo terrestre, ela vai conseguir entender a sua mensagem, porque a língua, ela reduz o pensamento, a linguagem reduz o pensamento e faz com que o pensamento seja comprimido, perdendo atributos. A nossa linguagem faz com que as essências percam suas particularidades. Agora, quando nós estamos falando de uma comunicação universal, de uma comunicação etérica, de um mago se comunicar. O mago é uma criatura silenciosa. O mago é uma criatura contemplativa. Você pode ver pela própria carta o eremita no tarô. Essa imagem foi produzida por mim, é uma imagem de um oráculo que eu tenho, é o America of Lights. É um baralho que foi produzido por mim e que eu vou eu vou rodar na gráfica, eu ainda não terminei, mas tá aí. Então, a principal mensagem do mago, unifica-te com a tua verdade, né? Volta-te para dentro de ti, sintetiza o conhecimento. Você sabe qual é o momento que a gente aprende? A gente aprende quando a gente está dormindo. Olha só, esse é o primeiro ponto que reforça a energia do mago planetário branco, do mago magnético branco, o mago branco. Porque tem vários tipos de mago branco. Tem o mago magnético branco, tem o mago ressonante branco, tem o mago lunar branco. E então nós estamos falando do mago magnético branco, que é a energia de hoje. Mas o mago branco em geral, ele traz essa coisa do volta-te para sintetizar o conhecimento, porque é conhecimento demais para você. Se você não sintetizar, a forma como a gente aprende é uma forma assim que os neurônios, eles vão buscar o conhecimento em outro neurônio. Eu tenho um neurônio que está retendo a informação, esse neurônio vai atrás de um outro neurônio, que vai atrás de outro, e cria uma conexão entre os neurônios para que você compreenda uma realidade. Então, não se compreende a verdade de maneira fragmentada. A verdade, o conhecimento se compreende de maneira plural, de uma maneira universal, de uma maneira universalizada. A nossa própria estrutura de consciência é uma estrutura que busca por multiplicidade de informações. Então, não para de ser cabeça dura, para de ficar querendo enxergar a informação fragmentada, para de ficar querendo enxergar as pessoas fragmentadas. As pessoas não são um pedaço reduzido de informação, as pessoas são uma complexidade, as pessoas são complexas. O mundo, o universo é complexo. Você não pode dizer que reduzir, falar, nossa, mas isso daqui, categorizar uma coisa, não. Compreende, apreende, sintetiza, volta-te para dentro de ti, vai para os quartos do teu interior, vai para as janelas da tua alma, para contemplar a realidade, a verdade, o conhecimento. Compreende? Então, a consciência é uma ferramenta de percepção. Nós temos a consciência para que nós percebamos o mundo. A nossa consciência não pode ser refém da percepção. A gente não pode fazer a nossa capacidade intelectual de refém da matéria. A nossa mente não pode ser refém do objeto. É o contrário. A nossa mente está por cima do objeto, nossa intelecção está por sobre o objeto. Não seríamos capazes de compreender se não tivesse o objeto imediatamente dado. Claro. Se o objeto não tivesse imediatamente dado para a gente, não reconheceríamos o objeto. Porque a gente precisa de uma informação externa e material para a gente poder sintetizar. Só que a intelecção, ela está por sobre essas camadas densas da matéria, da informação bruta.
A nossa intelecção, ela é a ferramenta de percepção. Ela serve para que a gente perceba. A nossa consciência serve para que a gente perceba as coisas. Você anda percebendo as coisas? Ou você anda só rotulando? Só chega lá e fala, é verde, é azul, é amarelo, é vermelho e pronto. Ou você não pode talvez perceber que no vermelho tem nuances do azul. Que no vermelho tem nuances do amarelo. Compreende? Pode não ter nuances, às vezes, do azul, porque é a cor oposta do vermelho, mas por que não? Então, volta-te para dentro de ti e entenda que o conhecimento ele é circular. O conhecimento ele é uma construção múltipla, de múltiplos conhecimentos. E essa imagem aqui, ela diz muito a respeito disso. Então, ela é uma garota que está contemplando uma visão de um futuro, que é a descoberta das Américas, por isso que é a America of Lights. Ela está contemplando o vislumbre da descoberta das Américas. Só que as Américas ainda não foram descobertas. Um exemplo. Do ponto onde ela está. Ao mesmo tempo que ela contempla experiências do passado. Representado pelas pirâmides, representado pela descoberta, o descobrimento, né, de civilizações no continente africano. Então, ao mesmo tempo que leva para uma situação de um futuro, porque em algum momento as Américas seriam descobertas, em algum momento as Américas iriam ser descobertas por alguém, iam ser achadas, né? Não descobertas, mas iam ser encontradas no meio do Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo que vislumbra uma questão do passado. E o passado é o quê? É o que eu conheço, é onde eu estou. É o litoral onde eu estou sentada para observar. Entende? Então é mais ou menos isso aí. Então, para a gente encerrar, escolha ser unidade em que você quer viver. Então, sintetiza o conhecimento se alinhando com a verdade que você quer viver. Qual é a verdade que você deseja viver? Você deseja viver uma verdade X? Então, sintetiza o teu conhecimento em direção de X. Se você quer viver a verdade só é uma, né? A verdade só é uma. Mas a forma como você se posiciona sobre a verdade é que muda. Então, você pode se posicionar na reta X, você pode se alinhar, se posicionar na vertical Y, mas a verdade vai ser a mesma. A verdade não muda, a verdade é universal. Então, sintetiza a verdade e procura o teu posicionamento em relação a essa verdade. Aumente a expressão essencial da totalidade, entenda que você tem o seu ponto de vista, que você tem o seu eixo de posição, você está posicionado em um ponto, né? Um ponto no plano cartesiano. No plano cartesiano, na realidade etérica, ela transcende o cartesianismo. É transcendental ao pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano em si é um pensamento fragmentado. Então você pode se colocar dentro de um fragmento. É óbvio, nós vivemos dentro de fragmentos. Eu vivo dentro de um fragmento de uma mulher indígena. Eu vivo dentro do fragmento de uma mulher. Eu vivo dentro de um fragmento de uma pessoa que nasceu na geração que eu nasci. Eu já estou dentro de um fragmento. Mas a minha consciência não está. A minha consciência consegue aprender japonês. A minha consciência consegue ir no Japão. Através das memórias, eu consigo pensar no Japão. Eu consigo imaginar o Japão. Eu consigo imaginar uma pessoa falando em japonês. Eu consigo aprender outra língua. Então, isso é uma prova, isso é uma evidência. Isso é uma evidência de que a mente transcende a realidade. Então, você não tem por que se prender a um fragmento. Entende? E o mantra desse selo, o mantra desse signo, é o mantra aperfeiçoa-o com o fim de encantar, produzindo a receptividade. Selo a saída da intemporalidade com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então é o seguinte,
Eu não falei sobre a receptividade, mas a receptividade é basicamente isso, é você saber que você não é dono do conhecimento. Isso é uma coisa que o próprio Sócrates falava, não é? O Sócrates dizia o quê? Só sei que nada sei. O fato de saber que não sei me permite descobrir algo a mais. Então é isso, a receptividade é você estar aqui. Vem, me explica. Deixa eu aprender, deixa eu saber, deixa eu escutar, deixa eu ver, deixa eu olhar bem olhado, deixa eu interagir, bem interagido. Deixa eu descobrir tudo que eu posso descobrir a respeito desse assunto. Um mago é aquele que dominou uma técnica. O mago é aquele que dominou uma técnica. E para uma pessoa dominar uma técnica, ela tem que ter um conhecimento muito profundo. Então, deixa eu ser um mago, seja um mago também. Vamos nós dois ser magos? Vamos adquirir um conhecimento profundíssimo a respeito de alguma coisa, ao ponto de a gente não se prender mais a um fragmento do conhecimento, certo? É uma saída da temporalidade. A gente sela a saída da temporalidade. A gente vai para um âmbito que é atemporal, que vive o presente e vive o passado simultaneamente. Inclusive, eu quero recomendar um filme aqui para vocês, A Chegada. É um filme que fala sobre a chegada de alienígenas na Terra, e aí uma cientista da linguagem vai ter que aprender a linguagem desses seres. E quando ela aprende a linguagem dos seres, ela desbloqueia a capacidade dela do mago branco. Então assistam esse filme, ela se torna o mago branco na relação que ela tem com esses extraterrestres. Compreende? Então a gente tem que se tornar o mago branco não só na nossa área de conhecimento, de especialidade de trabalho, a gente tem que se tornar o mago branco na nossa família, no conhecimento dos nossos filhos. A gente tem que ter o conhecimento de ponta a ponta de um mago. A gente tem que ter o conhecimento de um mago, de eu ver, saber o cheiro, a cor, tudo do nosso filho, tudo do nosso marido, tudo da nossa vida, de nós mesmos. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor e tudo, mas isso, voltando no judaísmo, tem um significado. Os judeus, eles quebram a patinha do cordeiro, do cordeirinho, da ovelhinha, e anda com a ovelhinha aqui nas costas, para que a ovelhinha aprenda o som da voz do pastor, conheça o cheiro do pastor e sinta a presença desse pastor. Então, ela não vai se confundir com nenhum outro pastor e ela não vai se perder no caminho. Porque a habilidade que ela adquiriu ao ficar deitada nas costinhas do pastor foi a de dependência desse pastor. E quando a gente está na situação de dependência, a gente está na situação de sobreviver. A gente precisa da ajuda desse pastor para poder garantir a nossa sobrevivência. O conhecimento se faz necessário. Conhecer o pastor se faz necessário. Se faz necessário a um ponto de que a ovelha, ela aprende a voz do pastor, o cheiro do pastor e sente a presença dele. Sabe por onde ele anda, sabe que volta ele chega, tem o conhecimento completo, total. Isso que é o mago, esse é o poder do mago. O poder do mago é o poder do conhecimento total, da totalidade que é unificada no ser, na consciência do ser. A gente consegue totalizar todo o conhecimento da humanidade em nós, dentro da gente própria, certo? Eu agradeço pela presença de vocês. Comenta para mim, fala se vocês gostaram, se ficou muito longo. A gente vai continuar fazendo leitura de tarô, tá bom? Posso não estar com o instrumento apropriado nesse momento, é claro, a gente passa por nossas limitações também, as limitações acontecem, são parte da vida. Então, nesse momento, eu estou com a limitação de instrumento, porque os meus baralhos ficaram em Brasília. E eu estou sentindo uma vontade imensa, grande, enorme dentro do meu coração de fazer isso daqui. É uma coisa que os meus mentores têm me instruído a fazer. Falaram, levanta, acorda, não interessa o que você tem, não interessa o que você vai fazer, eu quero que você faça esse trabalho. E você vai fazer esse trabalho. E eu estou fazendo o trabalho que eu fui recomendada a fazer. Então, se alguma pessoa pode achar que o que eu faço não é sério, eu digo para essa pessoa, eu falo, olha, talvez você esteja olhando dentro de um fragmento. Se você acha que a espiritualidade só vai fazer uma divinação por meio de um tarot white, que só vai fazer uma divinação por meio de um oráculo milenar. Um oráculo milenar, ele tem um conhecimento a ser sintetizado. Um tarot de white, ele possui um conhecimento dentro das cartas. Eu conheço esse conhecimento, eu tenho ciência desse conhecimento, que estão dentro das cartas. E esse conhecimento está em mim. E eu não tenho necessidade de ter esse instrumento para fazer uma evidência. Eu consigo fazer uma evidência sem esse instrumento.
Eu faço esse instrumento aqui para passar uma segurança para quem está do outro lado, porque eu não preciso disso. Eu consigo olhar para a pessoa e saber seu futuro. Eu consigo olhar para a pessoa e saber tudo a respeito da pessoa. Então, eu não estou preso a um fragmento. Eu sei que dentro do White tem um conhecimento, mas aquele conhecimento é um conhecimento ancestral. É um conhecimento que era passado de mãe para filho, para filha, porque foi reunido, foi desenvolvido entre mulheres. O oráculo, o tarô foi feito entre mulheres. Era passado de mãe para filha, dentro de uma linha que eu conheço. Eu sei a história, eu sei isso tudo. Conheço o tarô profundamente, eu sei o conhecimento que ali tem, que ali habita, e aquele conhecimento hoje está dentro de mim. Compreende? Então, o meu trabalho é sério, o meu trabalho é sério. Eu estou usando o instrumento que eu tenho hoje. Hoje eu tenho esse instrumento, os meus baralhos ficaram em Brasília. E o que eu tenho aqui hoje na minha mão é isso, e eu estou sendo ordenada a trabalhar. Estou sendo ordenada pela espiritualidade a desenvolver esse trabalho aqui. Eu queria estar trabalhando com tecnologia, e estou trabalhando com tecnologia. E mesmo assim, todos os dias à noite, todos os dias de manhã, eu vim aqui fazer vídeo para o YouTube. Faço vídeo para o YouTube porque recebi ordem da espiritualidade de fazer. Porque eu vim para essa terra para canalizar uma mensagem. E eu estou aqui canalizando essa mensagem. Tá bom? Olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que Deus ilumine muito, muito a vida de vocês. Eu agradeço, que Deus abençoe a casa de vocês, a porta, a entrada, a janela, a saída, o carro, o transporte, os bens de vocês. Que Deus venha abençoar, multiplicar e colocar as pessoas certas no seu caminho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês com toda sorte, de prosperidade, de bênção, de amor, de completude, de abundância e que você seja feliz para sempre, eternamente, assim seja.